Oi, gente, boa tarde. Bem-vindos, bem-vindas. Que bom que vocês voltaram. Desculpa, é que aconteceu um imprevisto e a gente remarcou. Trocamos o horário em cima da hora. Mas é isso, é vida real, gente. Vamos aguardar um pouquinho, Catiúcia chegar mais pessoas. Vocês conseguem ver e ouvir bem? Por favor, sinalizem caso a transmissão não esteja bacana. Jamais perderíamos. Que bom. É, né? É uma forma bem bacana, assim, da gente. Olha a Catiúcia aí. Da gente conseguir se comunicar, né? Se ver de alguma forma. E se aprofundar também nos assuntos que interessam, né? Principalmente ao nosso povo. É, lindíssima! Oi, Ju! Demoramos, mas Maravilhosa! chegamos. Que saudade de você! Imagina! Também, Ju, também. Quanto tempo faz que a gente não pega o nosso leme de Noronha? Eu não faço ideia da última vez que eu te vi pessoalmente, cara. Acho que já tem um ano. Tem, Ju. Eu acredito que a última vez que tu me viu foi no... Foi na Serrinha. Foi no Foi no Samba Samba da da Serrinha. Serrinha. Samba da Serrinha. Eu tava Foi. aqui botando um turbante, tu me chamou. Deixa eu só... Porque merece! Maravilhosa, maravilhosa, de qualquer jeito. Ah! Deu um brilho. Maravilhosa. Então, Ju, eu acredito que a última vez que nós nos vimos foi na Serrinha, no Samba da Foi Serrinha. sim. Nossa, aquilo foi, sei lá, antes de eu ir para Angola. Aquilo foi agosto, eu acho. Pois é, mas aí que tá, né? Tem um bom motivo também pra gente Sim, não ter conseguido se ver mais, né? Tirando essa parte da da Covid, pandemia, é. mas você viajou bastante, está aí voando em todos os sentidos, nos melhores sentidos. E eu estou muito feliz, muito orgulhosa, É. viu? Deixa Você é eu, uma tá aí? Tá fazendo? inspiração. Tá. Minha prima tá aqui. Ela tá com vergonha que ela quer passar atrás de mim, então eu vou virar aqui. Pode Pode passar, Thaís. passar, gente. Pode passar. Não precisa ter vergonha, não. Eu, Ela vai te eu conhecer assisti no momento, ontem. Ju. Ju, Ela chegou ontem, né? chegou, veio me visitar. Ótimo, né? Eu adoro quando a minha família vem, porque eu fico muito tempo sem vê-los, né? E quando eu fico muito tempo sem vê-los, enfim, aí ela tá aqui. Hoje de manhã levei ela para dar uma corrida no aterro, tá morta. Daqui a pouco ela entra no pique. Sim, Ju. Ju, eu queria te agradecer imensamente pelo convite, te agradecer também imensamente pela compreensão da gente ter que adiar um pouquinho, que eu cheguei corrida, mas no final deu tudo certo. Imagina. Eu que agradeço, porque sua vida tá, essa correria, você está cada vez mais requisitada, ainda bem. Sim, E sim. mesmo assim, você, com toda a sua generosidade, separou um tempinho para vir aqui compartilhar um bocado disso tudo que você sabe. E Sim. é uma honra ter você aqui. A honra é Muita minha. saudade de você. E eu compartilho porque nós já conversamos o que eu acho, acredito e vibro na direção do Baobazinho. Eu cito o Baobazinho, já vou falar aqui em rede pública, eu cito o Baobazinho nos meus cursos, né? Nossa, que honra! Sim, cito, porque o que a senhorita faz era a forma de compreensão e ensinamento das nossas crianças. Então, isso é um ensinamento ancestral. Então, o povo precisa saber, conhecer, assim, o quanto esse processo de educar, né? Que é um processo de educar pelo sopro da palavra, que é o que o Baobazinho faz, é extremamente importante. Ai, que honra. Não sabia. Agora tá. Linda. Bom, então
vamos começar. Eu vou me apresentar rapidamente. Catiúcia, muitas pessoas começaram a seguir o Baobazinho depois que eu comecei a divulgar essa conversa aqui. Então, tem muita gente chegando que Ah, que veio legal. com certeza porque já te acompanha. Então, eu sou Juliana Correia, eu sou jornalista por formação, mas também sou arte educadora, tenho mestrado em educação, trabalho com contação de histórias negras, eu chamo de contação de histórias negras as histórias, os contos da tradição oral africana e da diáspora negra. É esse repertório com o qual eu trabalho. E isso tudo nasce também com a maternidade, né, com o Francisco, meu filho, que hoje tem 11 anos, mas que foi a minha inspiração, muito preocupada, né, com a construção da identidade dele. Logo que eu me descobri grávida, eu já ficava pensando como é que eu vou fazer para preparar essa criança para viver, né, sobreviver nessa sociedade, se entender e se afirmar de forma positiva desde sempre. A minha infância foi bem diferente, né? Eu não aceitava ser quem eu sou, não aceitava meu cabelo, não aceitava meu nariz, enfim. E aí foi através das histórias, foi por meio das histórias, das narrativas, das personagens negras apresentadas de forma positiva que o Francisco, com 5 anos, fez um autorretrato preto e marrom. E é assim que ele se desenha até hoje. E aí eu entendi que isso tinha a ver com o repertório que ele acessava. E aí eu criei o Baobazinho porque eu não tinha sentido esse repertório ficar só com meu filho. Então hoje eu trabalho com isso, procurei formações mas eu estou em constante movimento, eu estou o tempo inteiro mesmo tentando me aprimorar, tentando aprender mais, porque é isso, a gente não. Eu acho que a gente não se forma nunca, na verdade, Sim, né? sim. E aí toda semana eu estou convidando alguém muito especial, alguém que desenvolva um trabalho importante também para a reconstrução do nosso povo, pessoas que me inspiram, pessoas que eu tenho como referência. E toda semana eu recebo alguém muito especial aqui, e essa semana a convidada especialíssima, essa mulher maravilhosa, essa rainha chamada Catiúcia Ribeiro. E aí, por favor, vou pedir para você se apresentar e fica à vontade que essa árvore é sua, toda sua, esse baobazinho. Bem, Rotep, família, gratidão. Sou Catiúcia Ribeiro, estou filósofa, né? Porque é justamente isso que Ju trouxe, né? Que nós passamos a grande maioria do nosso tempo estudando num processo de vir a ser, e dentro das narrativas africanas não há nada estático, né? Nós estamos sempre em constante movimento. E como nós estamos sempre em constante movimento, eu comecei a compreender que a filosofia também é um movimento do cotidiano, né? Então, essa coisa de eu ser no afirmativo alguma coisa pode muitas das vezes limitar e também pode não possibilitar que a escuta, né? Que se abra a escuta. Então, estou filósofa, academicamente falando, me formei em filosofia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, cursei mestrado no Cefet em filosofia e ensino, né? Fui professora até o final do mestrado do ensino fundamental, médio e pré-vestibulares comunitários. E no doutorado, estou no doutorado, caminhando para o final, né? Nos últimos 6 meses, se tudo der certo, caminhando para os 6 meses finais, doutorado previsto para finalizar em fevereiro de 2021. Embora a Covid tenha me dado um prazo a mais, mas eu estou evitando, quero terminar. Tem um amigo meu que diz que doutorado só é bom quando acaba. E eu acredito que mestrado também, tu sabe, né, Ju? Eu lembro, assim. E eu, há algum tempo significativo, há uns 15 anos, eu estudo filosofia africana, mas essa filosofia mais dentro dos espaços acadêmicos, né? Sou uma mulher de quilombo, minha família deriva do quilombo no interior do Rio Grande do Sul, e somos um quilombo urbano na atualidade no centro de Porto Alegre. Enfim, sou irmã da Ju, conheço a Ju, nos conhecemos numa mesa incrível, numa escola, a convite de uma A gente se grande amiga. conheceu antes, a gente se conheceu no quilombismo, lá nas danças, na Isso, UERJ. verdade, boa. Eu fui para a UERJ para dançar no quilombismo, sou apaixonada por jongo.
E conheci Ju no quilombismo, dançando no quilombismo, e aí reencontro Era. Ju numa mesa. Aí a gente se aproximou ali. E aí nos aproximamos, viajamos juntas, a nossa primeira viagem para fora do país, para ela apresentar o Baobazinho e para eu apresentar a filosofia africana, e foi uma experiência incrível, assim, e o quanto essas narrativas, elas são importantes, e aí o Baobazinho eu tenho um carinho quando eu falei para ti, Ju, porque agora que eu comecei a pensar a filosofia mais na mudança do sujeito e tal, mas durante todo o meu percurso no mestrado foi tentar pensar uma narrativa de filosofia a partir das narrativas africanas para as nossas crianças, né? Para a escola, porque as nossas crianças ainda vão à escola, ainda estão, né, sobre esse modelo de ensino. E como nós podemos, através, no mestrado, através da lei 10.639, eu tentei pensar como que a filosofia africana, entrando nos currículos escolares, possibilitava que as crianças negras tivessem acesso à sua história, né? Que a nossa história não começa no século XV, né? A nossa história, ela é uma história que deriva da grandiosidade. Nós temos muitos anos, muitos séculos de história. Essa história, a partir dos destroços da colonização, ela é uma história recente, não dá conta da dimensão e da grandiosidade da população negra no Brasil e no mundo, no continente e no mundo. Então, eu comecei, na dissertação, pensar como que a escola, ao trazer outras narrativas, outras possibilidades de ensino. Por isso que eu falo do Baobazinho, e porque gente, Ana Cristina, beijo. Ana Cristina trabalhou comigo na Casa da Praça, em São Paulo, que linda! A Casa da Praça era um espaço na qual nós dávamos atendimento para as crianças em situação de risco social. Isso, Eu não isso, sabia que você já tinha trabalhado. 17 anos. Uau! 17 anos. A minha mãe carnal, Sônia, socióloga, me levou. Meu primeiro emprego foi esse, na aldeia SOS, lá em Porto Alegre. E de lá eu fui trabalhando de vários lugares, e foi dali que eu tirei essa prática de ensinar e trocar, e foi desses. E aí com a Ana, eu trabalhei com a Ana na Casa da Praça, lá em Porto Alegre, lá em São Paulo, quando eu morei em São Paulo, lá no Capão Redondo, com as crianças É que estavam. mesmo? Eu não sabia. Não sabia que você tinha morado lá. Morei, que estava em espaço de vulnerabilidade social. Vamos trabalhar, que eu estou fazendo 40, né, Ju, agora em outubro, e eu saí de casa. Gente, E eu saí de casa com 19, né? Então, tu imagina assim, fui trabalhar em São Paulo nessa situação para trabalhar em que. E sempre trabalhei com arte, como arte educadora. E aí eu saí desse emprego de arte e educação para entrar na universidade. entendi. Gente, uma falta de educação. Boa tarde, tá? Muito obrigada por estarem aqui. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Conta pra gente, Catiúcia, como é que você chegou à filosofia? Como é que você Então, escolheu? eu Por que acabei de filosofia? falar, né, que eu trabalhei na Casa da Praça, que foi um emprego muito incrível na minha vida, né, que foi trabalhar com arte e educação. Só que eu sempre trabalhei com arte e educação durante muitos anos, né? E eu sempre falo que a minha escolha da filosofia, ela foi uma escolha pela ancestralidade. Por quê? Porque eu fiz vestibular para economia. Passei. Ia fazer economia, passei. Só que eu fiquei doente, eu tive um princípio cardíaco com 25 anos, foi quando eu mudei a minha alimentação, foi quando eu parei de fumar, foi quando eu parei de beber, enfim. E só que isso aconteceu bem nesse processo de, de fazer a matrícula. E um grande amigo meu, o Ailton, né, que hoje em dia é o GAN, de Oxalá, Ailton foi fazer a matrícula para mim. Eu estava lá em Porto Alegre, estava na casa da minha mãe, e eu morava em São Paulo, na PUC. E o Ailton falou, Cati, não tem como fazer. Como eu fiquei doente, perdi o período, o prazo. Quando ele chegou para fazer a matrícula, não dava para fazer a matrícula, então eu tinha que se inscrever nas vagas ociosas. E aí tinha o quê? Filosofia, que eu tinha colocado lá entre algumas possibilidades. Fato é, assim, que eu entrei assim na filosofia. E aí eu pensei, bem, eu faço filosofia durante 6 meses, depois eu troco. Quando eu fui trocar, a PUC, na época, cortou a política de bolsas que tinha.
E aí Olha, eu perdi a bolsa, e só que eu podia transferir para um outro lugar. E aí eu transferi para o UFRJ. E quando eu cheguei na FRJ, eu pensei, daqui 6 meses eu troco de novo. Quando eu fui trocar depois de 6 meses, tinha mudado a resolução, só podia trocar depois de 2 anos. Eu falei, não, então calma. Então vamos ver o que que essa filosofia quer me dizer, né? O que que isso quer me dizer? Só que eu vim de uma família de militância, meu avô era da Frente Negra Brasileira, então minha mãe é uma grande militante do movimento negro, né, durante anos, então eu cresci dentro dessa narrativa, lendo autores negros, né? Eu falei ontem, inclusive, estava falando com a Elisa Larquim de um documentário que eu fiz com o Abdias, antes do Abdias falecer, eu estava lá do olha que Abdias, bacana. Será que eu novinha, tenho? Eu tenho vários documentários aqui, mas eu tenho alguns que eu ainda não novinha, abri. do lado do Vou Abdias, procurar. né? Foi quando nós também fizemos uma campanha para o Wilson Prudente, enfim, ser ministro do STF. Então, eu já tinha uma vida política. Então, eu entrei na filosofia e pensei, tá, então, se filosofia é estudo do ser, vamos ver como nós podemos pensar os seres africanos. E quando eu entrei na filosofia, eu não tive acesso a nada, absolutamente nada que dava conta de mim. E eu comecei a pensar que eu não sabia pensar filosofia. Comecei a trazer para mim que o problema era eu, que eu não sabia estudar. Por mais que eu lesse, eu passava horas lendo, e não conseguia, sabe, assim, não tinha empatia com aquilo. Achava interessante, achava que é algo que precisa ser conhecido, mas não me atravessava. Nesse meio tempo, eu fui ler um texto, um livro que comparava Xangô a Zeus. E eu disse, não, Xangô não parece Zeus, porque Zeus parece Xangô, porque a África veio primeiro. E dali eu comecei a ler. Aí eu li o Diop, li o Dr. Molefe Ket Achante, isso no segundo período da graduação. Assim. E aí quando eu li o Achante num texto que ele tem sobre afrocentricidade, né? Vamos pensar que isso deve ter quase 20 anos, né, gente? Por aí. Acho que era 2003, 2004. E aí eu li Egito versus Grécia. Aí eu joguei, saí pesquisando, saí lendo tudo, e aí eu me deparei com uma gama de filósofos no mundo estudando filosofia africana. A filosofia africana já era extremamente conceituada fora do Brasil. E aí, quando eu chego para a universidade fala aquela frase clássica para mim, né? Não existe filosofia na África. E eu disse, como assim não existe filosofia na África? Eu perguntei, você já leu Fanon? Você já leu? E fui dando, né? Não. Passei por 6 orientadores, até que eu conheci o meu amigo, meu querido, nessa travessia até hoje, né? Que é o professor Adoc Lopo. E tá comigo, ele falou, olha, Catiúcia, ele estava entrando na universidade, ele falou, eu assino e eu vou te apresentar para um amigo que está terminando o doutorado e também está debruçado. Ele falou, eu falei, quem? O Renato. Eu falei, mas o Renato é meu amigo pessoal. O Renato conhece ele. O Renato foi meu aniversário, meu amigo, nessa aqui. E o Renato me incentivou muito também na graduação para eu não abandonar, porque foi muito dolorido, eu passei uma solidão imensa na graduação. Eu não tinha com quem conversar, eu não tinha com quem trocar. Eu estudava o dia inteiro, eu pegava 12 disciplinas. E essas leituras que você fazia, Diop, Achante, não era dentro do Não, curso? não, não. Então, Eram leituras que você eram acessou leituras por paralelas. coletivos? Sim. Uhum. Na época eu participava muito do grupo de estudo do Denegri. Eu tinha um outro coletivo de mulheres negras que eu participava, né? Porque na minha época, eu estava falando desses dias, né? Na nossa época, a gente, para se organizar politicamente, você fazia parte de grupo, de coletivos, né? Isso era muito. Quando eu tinha 24, 25 anos, assim. Comecei a ler, aí li o Kizerbo, Para Quando a África, e o Kizerbo falava que Prometeu era africano. E aí eu fui pegando os elementos da filosofia até que eu cheguei no Teófilo Benga. Aí foi a menina dos meus olhos. E aí eu fiz a monografia, e aí eu tive que provar para a faculdade que filosofia africana existia. E aí o nome da monografia é O que é filosofia africana? Investigações epistemológicas acerca da sua legitimidade. Primeira vez na história da FRJ, na filosofia, que alguém publica uma monografia sem um autor do cânone da tradição, né? Só tinha autores negros, e aí a universidade abriu a escuta para a filosofia africana. Aí eu tentei quatro vezes a seleção do mestrado. E aí eu já estava desistindo, assim. Aí um amigo meu, o Fabão, ele disse, irmã, se eles fecham a janela, se eles fecham a porta, a gente pula a janela, mas tu vai entrar. Tu precisa entrar.
E aí eu estudei, e o Cefet estava abrindo... Sou da primeira turma de filosofia e ensino do Cefet. Comecei com uma professora que no meio do percurso ela teve que fazer um pós-doc fora, e o Renato Nogueira entrou no Cefet e assumiu a minha monografia, a minha dissertação de mestrado. O Renato é uma pessoa que muito me inspirou na graduação e na monografia, né? Esses dias ele me ligou e dizia: tu lembra quando tu queria abandonar? E ri. Ainda bem que tu ouviu todo mundo. E ele tem uma memória, né? É incrível. E ele é um disse pra HD mim, externo. total. E aí, duas pessoas foram muito, tirando minha mãe, tirando toda, né, sempre minha mãe. Teve duas pessoas que foram muito fundamentais para eu continuar. Foi o Renato Nogueira e a maravilhosa Sueli Carneiro. Um dia eu encontrei a Sueli Carneiro e eu disse para ela: eu não quero mais fazer isso, eu não quero voltar para aquele lugar, aos prantos, né, assim. E ela disse assim para mim: você precisa chegar muito além do que eu consegui, as mulheres da minha geração. Você precisa ser um quadro dentro da filosofia. Nossa. Você precisa trazer voz para as mulheres negras na filosofia. E aí um dia nós vamos escrever um artigo sobre a ausência das mulheres negras na filosofia. E foi tão lindo, porque eu defendi no dia 23 de fevereiro, né? Porque eu não descansei até hoje, eu brinco, né? Eu terminei o mestrado e já emendei no doutorado. Você já tinha sido aprovada, né? Já tinha sido aprovada. Tu foi na minha defesa, Ju. Eu fui na tua defesa. Verdade. E estarei lá no doutorado também. Por favor. Na defesa da tese. E eu acho que pelo andar da carruagem eu vou defender o doutorado já aprovada no pós-doc, que eu já estou aqui. Já estou aqui costurando já. É isso, cara. E aí ela disse: não, e aí no dia que eu defendi sair para comemorar com as minhas amigas. Quando eu sento no bar, quem está sentado é a Sueli Carneiro. Aí eu falei... Naquela foto ali que eu postei. Eu falei: tu lembra de mim, Sueli? Ela falou: lembro. Você fez o que eu te pedi? Eu falei: eu defendi o mestrado ontem. E quando eu encontrei a Sueli, eu estava no final da graduação. Eu falei: eu só não fiz o que a senhora me falou, como eu terminei a monografia, como eu terminei o mestrado e como eu acabei de ser aprovada no doutorado para estudar filosofia africana, né? Então, a filosofia africana... E aí eu sempre falo que essa escolha ela foi ancestral. Acho que todas as vezes que eu tentei mudar de curso, que a ancestralidade... Aí eu falei: não, vamos ouvir, vamos colocar a escuta. E aí eu conheci Kemet. No mestrado eu dava aula no ensino médio, mas ainda ficava pensando como... tu leu a minha dissertação. A minha dissertação, ela conta o percurso histórico da filosofia e conta o percurso histórico do movimento negro. Tanto a filosofia quanto o movimento negro sofreram para os processos de violência, de silenciamento, né? A filosofia ela também foi ceifada em vários momentos. Então, quando se a filosofia ela precisa desse processo de reintegração, ela precisa estar aliada às lutas antirracistas. E a filosofia ela é primordial, porque a filosofia ela pensa o mais íntimo do sujeito, né? Ela pensa a ontologia, ela pensa o ser tudo no mundo tem filosofia, porque filosofia é a arte do pensamento, como diz os quemédicos, é a lapidação da palavra. Então não tem como tu pensar absolutamente nada se estiver fora do pensamento filosófico. Tanto que tu entende, qualquer disciplina que se faz, qualquer curso que se faz na graduação, se tem filosofia, mas a filosofia não está só na academia, né? Por exemplo, como que tu vai pensar a vida, como que tu vai... Por exemplo, estamos passando por um processo de isolamento e de Covid. Aí as pessoas começam a refletir a vida. Esse processo de reflexão de vida é a filosofia. Então, e hoje eu sou apaixonada. Eu agradeço todo dia a ancestralidade, dizer obrigada aquele dia eu ter ficado doente. Obrigada, aquele momento eu não ter... Porque se eu fosse economista, com máximo respeito aos economistas, assim, sabe? Mas eu não teria feito tanta coisa, eu acho, assim, sabe? Tanta coisa aí, ainda que há para fazer, sabe? E aí nós abrimos caminho, assim, Renato debruçou um tempo, professor Juan Nascimento, Sueli Carneiro nos presenteou lindamente falando sobre racismo epistêmico e foram nos dando algumas ferramentas que foram crescendo. E hoje a filosofia africana está aí, aconteceu, todo mundo sabe o que é, a gente fala em tudo quanto é lugar, fico muito feliz, de verdade. A Juliana, me corta, porque senão eu saio falando assim. Não, não vou te cortar nunca. Quer dizer, você tem hora, né? Não tenho não, amiga, não tenho. Então tá, se acabar o tempo a gente consegue. A gente pode ficar aqui no papo. Tem umas mensagens lindas chegando aqui, ó.
falando de você, agradecendo o teu trabalho. Aqui, Viviana. Kati, depois que conheci você, entrou luz e sentido na minha trajetória acadêmica. Muito sucesso para você, sua voz é necessária. Tem outras. Kati, você é inspiradora. Tem várias mensagens lindas aqui, eu não vou dar conta de ler tudo. E eu queria pedir desculpa e pedir para vocês enviem essas mensagens que eu acho que eu não consegui, né? Ler, eu passo para a Catiúcia, a gente consegue trazer uma resposta. Queria que você falasse um pouquinho da Per Enk. Da Explicasse para gente. Sim. Bom, gente, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Eu teria cursado economia lindamente, é um curso que eu adoro. Só que eu falo que o meu caminho na ancestralidade, ele se deu pela filosofia por conta de tudo que a filosofia me proporcionou, né? De pensar a ancestralidade, de pensar as nossas narrativas, que esses diálogos eu não teria na economia. Eu ia desenvolver, lógico que eu ia desenvolver outras realidades pretas em cima da economia, né? Não tenha dúvidas. Você pega vários irmãos que são da economia, que pensam coisas incríveis, tem a galera agora que pensa finanças, e tudo isso é filosofia, né? Tudo isso é a forma de compreensão. O que é a Peranque, né? A Peranque eram as casas per Anki, né? Anki é esse símbolo aqui, né? Que eram as casas da vida. As casas da vida, no antigo Kemet, né? Kemet é o nome original do Egito, né? Significa terra preta, comunidade preta. E dentro da Peranque, ele tinha um sistema de aprendizado, né? Existia um sistema de aprendizado. E nesse sistema de aprendizado, as crianças eram conduzidas a esses espaços, porque para a condução desses espaços, as crianças elas eram, porque existia um modelo organizacional no antigo Kemet, né, que tinha uma relação com a ancestralidade, mas que sobretudo era um modelo de mundo na qual a sociedade precisava estar em equilíbrio harmônico, né? Estar em constante equilíbrio, sem impossibilitando, ou não impossibilitando, mas com cuidado máximo para que não estabelecesse o caos. Né? Então, a sociedade sempre estava alinhada a Deus Maat, né? Que é a ordem, a justiça, a retidão. Então, existia já um modelo, um modus comportamental dentro daquele território, só que nas casas da vida, nas peranques, né? Os primeiros relatos, tem um livro muito bom do Carlos Eduardo, que é o Gênios da Humanidade, que ele fala um pouco, né, dos sistemas de ensino. E aí ele apresenta a Peranque como um sistema de ensino e ele diz que a Peranque... Pode falar, Ju. Teve alguém perguntando aqui, pedindo aqui referências. Tem um livro dele que se chama Gênios da Humanidade. E nesse livro Gênios da Humanidade, o Carlos, ele... Deixa eu até ver o nome. Carlos Carvalho? O Carlos Machado, que Machado. também o Carlos Machado, que ele é um grande historiador, um grande pesquisador. Então, estou escrevendo aqui. Sim, Gênios da Humanidade. E nesse livro, até eu tô com ele aqui na frente, que eu dei curso, eu uso ele. É esse livro aqui, ó. Essa é uma das referências que ele fala sobre a Peranque, né? E sobre as casas da vida. Ele fala sobre os ensinamentos, ele fala sobre os sistemas de ensino, ele conta sobre... Porque, na verdade, ele faz um percurso histórico de todos os gênios da humanidade, todas as pessoas negras, né? Que foram silenciadas pelo racismo epistêmico. Então, ele apresenta... E aí, no livro tem o Diop, e o livro ele tem também um olhar mais atento às pessoas, os protagonistas da ciência, da tecnologia nessa área. Então, o Egito, né, ele tinha um sistema de aprendizado. Estão dizendo pena que está esgotado. Está esgotado, eu sei. Eu ganhei o meu do Carlos. Porque quando eu trabalhei lá na Casa da Praça, que a Cris está aqui falando, eu conheci o Carlos. Eu tinha 20 anos. Então, sou amiga do Carlos há muitos anos. E quando o livro ficou pronto, ele falou... Ele me chama de Catiucinha, meu bem. Ele me conheceu novinha. Catiucinha, meu bem! Olha aqui, me deu de presente. Ano passado, quando eu fui fazer um evento da UCPA.
Então, e aí nesse livro, o Carlos, ele faz um apanhado incrível, ele disseca, e é uma pessoa super incrível, assim, tem um coração super aberto para conversar. E ali o Carlos nos mostra que as primeiras narrativas de Peranque apareceram em 3100 antes da Era Comum. Nós, quando vamos falar nós não falamos antes de Cristo, né? Quando nós estamos falando de antiguidade africana, nós falamos antes da Era Comum, porque essa datação cristã, ela também já é uma limitação do Ocidente, né? Então, as primeiras peranques apareceram por volta de 3100 antes da Era Comum. E as peranques, toda cidade mediana no Egito tinha uma peranque, e era sistema de ensino. E na Peranque, que eram as casas da vida, porque todos os quebéticos, todos os egípcios tinham uma preocupação de alinhamento vital da vida com a ancestralidade. Então, essa harmonia que se tem, né, com os sistemas dos ancestrais, essa harmonia com o mate, também tinha uma forma de como a vida vai ser equilibrada e como a vida é o valor supremo. E esse valor supremo da vida é o respeito, né, aos seres viventes. É muito importante que quando está falando de antiguidade, eles estão falando de seres viventes, não tem essa categoria humana. Enfim, nas casas da vida, as crianças eram direcionadas às casas da vida. E é tão interessante que nas casas da vida, as crianças iam pequenininha, né? E elas ficavam 7 anos em silêncio. Olha só que incrível. Olha E o elas número 7 aí. 7, exatamente. E aí, pessoas como a senhorita tinham um trabalho muito importante, que eram os escribas, né? Mas as traduções sempre falam os escribas, mas eu também, por mais que eu ainda não tenha achado traduções, eu sempre falo das escribas, a participação Eu já vi você falando, já a assisti a aula sua. participação, pois é, a participação das mulheres não podem ser anuladas, porque as mulheres eram co-criadoras da ancestralidade, então as mulheres elas eram divinizadas, né? Então as mulheres também ensinavam. E aí essas crianças, ao serem conduzidas à Peranque, é interessante entender que na Peranque não existia uma hierarquia de saberes, era um espaço de saberes que todas as pessoas entravam para estudar. E os escribas eram escolhidos por Ra, eles eram iluminados por Ra. Então as peranques elas também ficavam num local geográfico na qual o sol entrava naquele espaço e iluminava. Então eles estavam sendo iluminados por Amun-Ra, né? Iluminados por Ra, iluminados por Deus, essa coisa solar da expansão. Então, as crianças eram conduzidas à Peranque e na Peranque elas aprendiam tudo e ficavam em silêncio por quê? Porque durante durante os ensinos e esse ensinamento, as pessoas iam contando para ela a história desses territórios, a história do todo. Então, elas ficavam 7 anos em silêncio. Eu fico pensando nas nossas crianças hoje em dia, né? Elas ficavam 7 anos em silêncio. Elas não eram silenciadas, elas ficavam em silêncio. Até mesmo porque tem uma relação, e aí uma interpretação minha, né? Grifo meu, quando a gente bota no texto, tem um grifo meu que é como você tinha uma relação muito, né? Muito intrínseca com a ancestralidade e a espiritualidade, as crianças estão chegando, então elas tinham acabado de vir da ancestralidade, né? Então tem essa relação também. Então elas também estavam com essa energia muito mais retroalimentadas e muito mais alinhadas com a ancestralidade, porque elas tinham acabado de chegar, elas tinham acabado de voltar, né? E é importante dizer que para os queméticos essa ideia de acabar de voltar ela é interessante porque assim nós somos cocriações, ou seja, você, eu e tu, Juliana, né? Nós somos seres materiais, mas nós também somos seres espirituais. Então, matéria e espírito dialogam o tempo inteiro. Então, a nossa matéria que está aqui nesse plano físico, ela é apenas uma releitura do espírito. Então, tinha essa relação. E aí você tem vários elementos, né? Que dão esse nome, que é o Ibi, o She, o Tika, o Ba, que são os elementos que alinham a Maat, enfim.
porque também se entendia que você vinha, né? E é interessante dizer, algo que eu sempre gosto de trazer, que quando a nossa mãe está no processo de gestação, por exemplo, quando tu estava grávida do Francisco, o primeiro elemento que formou, né, a vidinha do Francisco foi a gota de sangue, a tua gota de sangue, o teu sangue partilhado a partir da vida de Francisco gerou o coração do Francisco. Então, o primeiro elemento que nasce é o coração. Então, como o coração nasce a partir da gota de sangue que ele recebe da mãe, essa mãe recebeu a gota de sangue da mãe dela, que recebeu a gota de sangue da avó, e assim sucessivamente. Então, também você entende essa relação da ancestralidade, desse círculo que não se finda. Esse pai que doa o seu esperma para esse útero, para também fertilizar essa criança, também traz o sangue da mãe no coração dele. Então é mãe, mãe e pai. Você é duas vezes mãe para ser pai. Então você entende como a presença feminina ela é muito importante. Por isso que você é co-criadora, porque as mulheres eram co-criadoras do universo, né? Isso a própria Oyeron que fala também, né? As mulheres elas eram co-criadoras porque a partir do ventre delas vinha do ventre ancestral a vida que é essa relação de matéria e espírito. Então as pessoas já entendiam que vinham divinizadas e para isso vocês passavam para a casa da vida para aprender os ensinamentos. Então na Peranque você ia ouvir. A Peranque é o quê? São as casas da vida. Na Peranque se aprendia tudo: medicina, carpintaria, matemática, geometria, física e requete, que a requete é a síntese de todo o aprendizado. O que é requete? É a palavra bem lapidada, né? Que significa conhecer as coisas. Rec é um substantivo que diz conhecer as coisas. E cat é o verbo. Então, conhecer as coisas. Então, essa noção de filosofia que tempos depois, né, nós vamos conhecer com os processos das filosofias helênicas, já existia no Antigo Kemet, que é o requete. Conhecer as coisas, ter amor. E isso tudo só era possível a partir desse amor à vida, que é a palavra amor era mer, né? Que, então, você tinha que ter esse amor as coisas, e a partir desse amor às coisas você amaria a vida. Então, se eu amo a minha vida como um princípio, e é importante dizer que é uma perspectiva filosófica holística da existência, né? Que é uma ética individual que pressupõe uma ética coletiva. Então, a noção também que mais tarde nós vamos conhecer de eu sou porque nós somos, também deriva... Não, Ai, travou. é porque... Agora voltou. Voltei. Também deriva dessa experiência. Então, assim, quando nós falamos o continente africano, né, a unidade cultural da África, ela sempre trabalhou com essa noção de coletivo. Isso é muito presente no continente africano, né? O coletivo, essa coisa de você se compreender enquanto povo. Então, quando você tem uma ética coletiva, uma ética individual, que ela pressupõe uma ética coletiva, você tem respeito ao outro. Então, isso tudo você aprendia na Peranque. Então, você ficava 7 anos, as crianças ficavam 7 anos em silêncio. Nesses 7 anos, elas iam apreendendo todos os conhecimentos que eram lhes apresentados nas Peranques. E após esses 7 anos, elas ficavam mais 35 anos ali aprendendo todos esses ofícios. E aí, com 42 anos de ensinamento, elas estavam... né? Elas retornavam para essa comunidade e algumas ficavam na Peranque e tinha esse processo, né, que passa é um processo geracional e sempre nesse processo de escuta. Inclusive o George James, no Legado Roubado, ele diz que um dos motivos do assassinato, né, enfim, da condenação da condenação de Sócrates é justamente por isso, porque o Sócrates vai ao Kemet. Quando ele vai ao Kemet, ele conhece esse sistema de ensino, que é esse sistema de ensino que é do diálogo, que é da troca, que é da escuta, né? Que não é, inclusive, o próprio Ptah-hotep, e aí eu convido vocês a conhecer o professor Walter Duarte, né? Que estuda Ptah-hotep, está defendendo o doutorado, tem um ensino maravilhoso de Ptah-hotep, e o próprio Ptah-hotep fala, né, que não é possível se envaidecer do que você sabe. Sábio é aquele que sabe, e sábio é aquele que também não sabe. Então, o que eu sei, eu não sei de tudo. Então, na Peranque, você tinha essa noção. É tão interessante porque essa semana eu estava vendo um vídeo de uma pessoa que humilhou, né,
Ah, o guarda. O guarda, né? Dizendo ele é engenheiro e tal. Na Peranque isso não existiria, por exemplo. Porque você é um engenheiro, porque você tem um ofício da engenharia. Você tem um ofício da medicina, você tem um ofício da carpintaria, mas tudo é lido como conhecimento, por quê? Porque você está na prática do requete, está na prática de conhecer as coisas. E conhecer as coisas é ter amor às coisas. Então, assim, Juliana me traz o baobazinho, eu preciso amar isso, porque quando eu amo isso, eu vibro dessa energia e isso retorna para mim. Isso faz parte de mim, porque isso potencializa a minha comunidade. Então, isso é com a medicina, isso é com a engenharia, e isso é com todas as profissões. Por isso que você ia para esse espaço, todo mundo sentava junto e você escolhia as suas profissões. Porque depois de 42 anos, e é interessante dizer que 42 anos também são o número de ensinamentos de Maat, as 42 leis de Maat. Então, você passava o tempo das leis de Maat, que era o ordenamento daquele território. E aí você vê que é um território, um espaço que está o tempo inteiro. E aí, Ju, no requete, tem uma questão que é muito importante, que é a lapidação na palavra e responsabilidade com o que se diz. Você precisa ter responsabilidade com o que se diz. Porque o ensinamento não é esse ensinamento que nós conhecemos hoje. Ele é um ensinamento escrito, mas ele é um ensinamento oral. E aí você tem uma perspectiva de uma oralitura, né? Uma oralidade, uma leitura de moralidade. Então, quando eu chego e ensino algo para uma criança, já que ele é um ser tão sagrado, eu preciso ter responsabilidade com o que eu digo, porque naquele momento que eu estou passando esse ensinamento para ela, eu estou encaminhando ela para a vida, eu estou formatando ela para essa vida. Então, esse momento de aprendizado, ele é muito fundamental, esse momento inicial. E aí, o quanto isso eu fico olhando, eu estava pensando esses dias, por exemplo, eu tenho 39 anos de idade, né? Eu entrei na primeira série com 6. Então, quer dizer, dos 6 anos de idade até os 39 anos de idade, todas as estruturas de ensino que eu passei eram ocidentais. Ocidental, ocidente, 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 ocidente. Tu imagina que sujeito você vai formar para essa sociedade? Quais são os valores que você vai passar para essa sociedade? Um ensinamento que não dialoga, que não troca, sabe? Que não ouve. Ah, não é isso. Ah, então quer dizer que se ele é engenheiro, ele é um fiscal de saúde, então não ouve, não dialoga, não troca. E na Peranque isso não existia, né? Na Peranque, até mesmo porque tem uma questão que eu sempre digo. Se você está na casa da vida e você tem a iluminação de Ra, de Amun-Ra, do sol que brilha para todos, então todos são seres iluminados. É uma coisa que eu acho muito interessante e que eu aprendi com você, né? Você me fez virar uma chave assim na, no pensamento. É esse entendimento de que a gente, que todos nós somos seres espirituais também, né? Isso é um entendimento que é médico e que a gente vai Sim. encontrar em outras sociedades tradicionais africanas. Tanto que eu estava lendo um pouco sobre o Diop e uma das formas dele pesquisar o próprio Kemet foi estudando outras sociedades tradicionais e cruzando ali o que tinha de semelhante, o que tinha de igual, o que era herança mesmo, né? Se identifica como herança. E o quanto o Ocidente destrói isso, né? Essa relação com a palavra, pelo que eu estudo também, há um entendimento de que a palavra é sagrada. Sim. A palavra em si, por si só, ela já é sagrada. Porque é o sopro da ancestralidade. Então, quando eu falo, essa palavra ela volta para o universo. E quando ela volta para o universo, ela plasma nesse universo. E ela entra em contato com o K. Eu até tatuei tudo no corpo, porque eu fiquei fascinada quando comecei a conhecer. O que é o K? É esse fluxo vibracional que, para nós, que Mani Nerush, né, que é o meu orientador, que dá aula em Temple na Filadélfia, ele fala, o K é o axé no Brasil. No Brasil, o axé toma essa conotação espiritual, mas o axé é força vital. Então, toda vez que nós estamos alinhados, entranhados, impregnados de axé, nós estamos em força. Mas para que o axé
ele aconteça, ele precisa desse alinhamento cósmico, até mesmo porque nós somos seres cósmicos, nós somos a própria experiência do cosmos, né? Então isso para os queméticos era extremamente muito bem compreendido. Que é também, meu pai Zezé está aqui, sua benção. Meu pai Zezé fala muito bem quando ele fala isso sobre o Ifá, por exemplo, ou quando nós falamos das espiritualidades de matriz africana. Catiúcia Ribeiro, ela não é só Catiúcia, ela é Catiúcia Ribeiro, mas ela é o Mogum, ela é Iaô, ela é o Guftoré. Então, todos esses elementos, eles compõem a minha coexistência. Então, quando tu não fala só Juliana, você também fala enquanto uma presença da ancestralidade. Honre e sirva aos seus ancestrais. Ainda mais, toda vez que eu vou fazer uma palestra, eu sempre digo isso. Para quem já me viu, falo. Eu sempre digo, peço licença para a ancestralidade para que me permita falar. Nada do que eu estou dizendo aqui é novo. Eu só passo à frente os saberes da ancestralidade. Porque essa responsabilidade, isso é o requete, a responsabilidade com a palavra. Não dizem no axé que palavra tem axé, palavra tem força. E essa força é a nossa presença, é a nossa coexistência. Nós somos seres coexistentes. E isso é muito louco, porque é muito verdade. Se o tempo muda, começa a perceber como o teu corpo fica, como o teu cabelo fica, como a tua pele fica, como o teu humor fica. Isso não é à toa. Isso tem uma correlação com o cosmos, com a energia, com o vento, com o ar. Nós somos tudo isso, nós somos o ser é o todo. Ai, linda, maravilhosa. Tem pergunta aqui, vou ler algumas. Bom, a indicação de leitura que fale sobre a Peranque já passou. Peranque, Carlos Machado. Tem alguns textos que falam, mas esse texto aqui do Carlos, que eu mostrei para vocês, do Carlos Machado, né? Ele disse um dia, né, Gênesis da Humanidade, que estava esgotado, mas eu acho que entre em contato com o Carlos. Mas escreveram aqui nos comentários que tem PDF. É isso para dizer, isso que ele falou. Parece que já está liberado o PDF. É muito bom, é muito bom. É tão interessante essa questão da palavra, requete, esse apuro, né, da palavra. Eu fico pensando a própria arte de contar histórias, né? O Tony Edson, que é um grande ator, professor, ele mora em Alagoas. Ele deve estar aqui, que ele falou que vinha... Ele mandou mensagem dizendo que vinha assistir. O Tony, ele esteve em África, ele esteve em Burkina Faso. E ele pôde participar de um festival lá de contação de histórias e ele pôde conviver também com alguns mestres da palavra, né? Algumas pessoas, inclusive, da família Cuiatê, que inclusive é a família que realiza o festival lá. E ele traz ele trouxe para a tese dele de doutorado alguns princípios que ele identificou, né, nesse estudo, nessa convivência, nesse espetáculo ao qual ele participou, que é a escuta. O quanto a escuta é importante o próprio contador de histórias. Porque você conta a história, mas você também está ouvindo. Então, você está compartilhando uma história, você tem ali um público que está recebendo essa história, mas você também... E aí ele estava falando da questão... Ele fez uma... Ele teve aqui também, já conversou comigo, tá? Todas as lives do Baobazinho estou colocando no YouTube. Depois vocês podem procurar, se quiserem. Cantos da Oralidade, o nome do encontro que a gente realizou. E aí ele fala da importância de segurar, inclusive, a ansiedade. Que às vezes você está nesse processo da contação e ele percebe até atores, às vezes, assim, com pressa de terminar logo aquela narrativa. E aí, quando você fala da Peranque, quando você fala dessa não é introspecção, mas esse voltar para si, né? Dessa convivência, dessas observações, dessas trocas, dessa formação que vai se dando ali na convivência e no apuro da palavra, no cuidado com o que vai ser dito, né? E partindo do entendimento desse sagrado em todos nós, né? Muito forte isso, muito bonito. Isso muda tudo.
E isso que tu está já que a gente trazendo, isso recebe. que tu tá trazendo da escuta, o próprio Teófilo Benga, ele fala, né, que o Kemet durou quase 35 séculos, né? E durante todos esses 35 séculos, eles tinham uma forma de compreensão de mundo, que é essa forma de compreensão de mundo que estava muito permeada nos ensinos de Maat. Então, por mais que você tenha, que você leia Amenemop, Ptahhotep, tantos outros, o próprio Imhotep, o multigênio, né, da humanidade, enfim, você vai compreender que tem algumas similaridades nesses ensinos. Mas eu quero me debruçar em um específico, que é o Amenemop, que foi o meu primeiro contato com a filosofia. Eu entrei no doutorado para estudar Amenemop. Aí, quando eu li Amenemop, li Ptahhotep, li Imhotep, e falei, não, mano, só um pouquinho. Todos eles aqui estão pagando pau para uma mulher. Eu tenho que estudar essa mulher. Aí eu fui estudar Maat. Eu falei, não, vou estudar Maat, vou estudar uma mulher. Já que a filosofia, né, que nós compreendemos, ela sempre se debruça nos homens, o homem é isso, o homem é aquilo, por que eu vou voltar ainda para o Kemet e ainda vou continuar estudando homens, né? Embora eu tenha uma outra conotação, uma outra leitura, uma outra narrativa, mas o mundo também precisa conhecer uma perspectiva filosófica de uma mulher. E Maat é uma mulher, é uma deusa, né? E aí o Amenemop, estudando Maat, ele cria um conceito, uma compreensão de mundo que é o Gerumá. E o Gerumá é justamente isso que tu tá dizendo, né? Que ele fala, né? Mais rápida é a língua quando o coração está magoado. Ouça mais, fale menos. Porque é isso. Quando eu falo, eu me ouço. Então, a responsabilidade com a palavra, as pessoas se enganam, que é o outro, como ela chega no outro, mas é como ela chega em ti. Até que ponto tu está sendo verdadeiro contigo quando tu está trazendo, até que ponto tu acredita naquilo ali, entendeu? Então, é muito interessante, porque esse processo de contação de história, ele é incrível por isso. Porque você está ali conversando com as crianças, você está trocando o K, esse axé, esse fluxo vibracional. Tem uma energia que está empunhada sobre aquele ato que é transformador, né? E então essa noção que é muito incrível. Então o Gerumá, ele é isso, ele é essa coisa de ouvir. E como ele te traz uma proposta filosófica, né? Que é uma proposta filosófica de escuta do coração, né? Que o coração precisa ser levado mais em conta do que a razão e tal. Quando tu tá também ouvindo o coração, é muito incrível, porque é essa noção, assim, se você ouve o coração, você tem que ter uma escuta mais sensível para isso, sabe? Isso Ó, o é... Tony tá aqui, ó. Ele tá dizendo, ó, é de uma riqueza inenarrável essa conversa. É o Tony, é Ai, esse ator, oi! professor. Aí vai ser maravilhoso se vocês dois se conhecerem. Ah, Vai eu ser quero incrível. já É, quero ele conversar. é incrível Porque também. essa noção que ele traz é tão rica, porque isso é o processo de uma filosofia coronária, né? De uma filosofia cardiografada, de uma cardiografia do saber, né? De uma filosofia que é pulsada pelo coração. O coração, ele não para de bater e nós não ouvimos o coração. E o coração, ele nos mantém vivo. Quando eu me debruço a escutar o coração e voluto o coração, eu preciso me debruçar, ter uma escuta mais sensível. Essa escuta mais sensível a gente tem que levar para a vida. Então, até que ponto, quando tu tá falando alguma coisa para alguém, tu não tá falando para ti mesmo? O quanto aquilo não é importante para ti mesmo? Muitas das vezes tu fica ali contando, né, as coisas para as crianças, achando que você está passando por um processo de transformação, até que ponto a energia empunhada naqueles seres cósmicos que têm um alinhamento ancestral muito maior do que o nosso, porque eles estão voltando, eles não estão também passando por um processo de cura. Então, o próprio Renato Nogueira, ele tem um estudo incrível na qual ele diz, porque o Platão, né, por exemplo, ele acreditava que as crianças não tinham nenhum tipo de agência, que as crianças nem deveriam participar das decisões da polis, né? E isso é de uma
Isso é de uma violência, porque as crianças são sagradas. O problema é que, como nós hierarquizamos os saberes, hierarquizamos o conhecimento, nós caímos nesse processo egóico de acreditar que somente os adultos têm alguma coisa para ensinar. É só assistir Quiricu e a Feiticeira. Você vai olhar para o Quiricu e a Feiticeira e vai entender o quanto as crianças elas podem fazer transformações edificantes em qualquer espaço que elas chegam. E é por isso, Juliana, que o Baobazinho ele é tão importante. Porque trabalhos como o Baobazinho e como desse outro irmão que tu falou, dão a possibilidade de um outro amanhecer, de uma outra iluminação para as nossas crianças. Porque tu imagina as nossas crianças negras, e vou falar das crianças negras em especial, elas são enviadas para a escola. O período de maior violência para uma pessoa negra é o período escolar. Os primeiros ataques racistas. Os primeiros ataques, tu tá ali. Eu chorava o tempo todo. A minha mãe, eu chorava, era horrível para mim estar naquele espaço. Eles me amarravam na hora do recreio para brincar de tronco comigo. E aí depois, sabe, isso assim, e várias outras violências. Eu passei anos da minha vida tomando medicação e fazendo, porque as professoras iam para minha mãe, porque essa menina tem dislexia lenta. Não, racismo o nome disso. É racismo. Então, assim, o quanto esses seres que tinham toda uma preservação, né, num espaço de ensino que eram as peranques, o que as nossas escolas fazem com essas crianças, sabe? E só ensinam histórias de dor, violência e chicote. E uma coisa muito, muito interessante que o Renato preza muito, né? E eu também devo muito ao Renato, é essa fala da criança. A fala da criança. E aí tem umas oficinas que eu realizo que eu peço para as crianças contarem histórias. Elas têm acesso aos livros, elas escolhem a história, elas podem contar uma história da cabeça delas, ou elas podem recontar alguma história que elas tenham lido, ou simplesmente ler o livro que ela escolheu. E é muito comum, eu não esqueço um menino da Cidade de Deus, que eu trabalhei lá um tempo, e quando ele recontava as histórias, sempre aparecia o mototáxi, o campinho de futebol, aparecia a tendinha da Dona Maria, apareciam elementos da vida dele, do cotidiano dele ali. E quem sou eu para dizer que aquilo ali não podia, que aquilo ali estava errado? E era tão interessante, era uma oficina que eu realizava uma vez por semana. Vou pegar o carregador do celular. Teve uma vez que a professora comunicou que ela ia faltar a semana inteira. Faltar não. Ela tinha trabalhado nas eleições, e aí quem trabalha nas eleições recebe dias de folga, né? Pelo TRE. E aí ia emendar com feriado, enfim, ela não ia dar aula aquela semana. Eram crianças do 5º ano. E aí as crianças viraram para mim e falaram assim: tia, mas a gente quer ter o Baobazinho. A senhora vem para a escola? Eu falei, mas semana que vem vocês não vão ter aula, a professora já avisou que não vem. Não, ela não vem, mas se você vier, se o Baobazinho vier, a gente vem para a escola. Olha, é sobre isso. E não é a Juliana, entende? Não é a Juliana. Sim. É aquele espaço que era criado coletivamente com essa turma. Entende? É um espaço onde a gente podia ficar descalço, onde a gente podia rir alto, a gente podia dançar, podia cantar funk, podia ler os livros, podia contar história, podia brincar. E é um espaço que as crianças podem ser, muitas das vezes, crianças, né, Ju? Exatamente. Porque a escola, muitas das vezes, ela passa por um processo de perversidade muito grande, assim. Então, quantas e quantas crianças não querem ir para a escola? Quantas e quantas crianças não querem? Meu gato está impossível, para variar, né? E sempre que eu participo de todas as lives, o povo já conhece a Matinha. O quanto aquele espaço... A minha sobrinha, eu lembro, a Maria Luísa, foi para a escola e enterraram a boneca dela, né? E a boneca dela, que é a Pompom, que era uma boneca muito pigmentada, que ela era apaixonada. E as crianças enterraram a boneca, assim. E ela chorou, sei lá, uma semana direto com aquilo, sabe? Então, isso demonstra o quanto esse processo de violência que o racismo ele constrói nas nossas crianças. Eu fui professora, né, do 5º ano,
E me doía muito quando eu via os alunos negros e os alunos brancos na reprodução daquela violência, sabe? Kati, vai acabar agora. Eu não cuidei do tempo. Falta 25 segundos. A gente volta. Volta, A gente volta, volta. salva e a gente volta. Então, beleza. Desculpa, Flor. Não, sem Então, problema. gente, não sai daí, hein? Daqui a pouquinho a gente continua. Salva, Juliana, pelo amor de Deus.